Olá, meu povo lindo, tudo bem? A aula de hoje será sobre encontros vocálicos. Vem comigo! Gente, o que quer dizer encontro vocálico? É o encontro de vogais e semivogais numa palavra sem que haja consoante entre elas, tá? O encontro vocálico pode acontecer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. E eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Ah, professora, agora sim, exatamente, ditongo, tritongo e hiato. Então vamos lá. O primeiro é o ditongo. O que é ditongo? Ditongo nada mais é do que uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Como assim, professora? Gente, é importantíssimo que vocês lembrem-se de que a vogal ela tem um som mais forte e a semivogal ela tem um som mais fraco, tá certo? Ela é um som vocálico, só, mas ela tem menos força, tá? É mais fraco. Então, se você tem dúvida, volta lá no vídeo, no primeiro vídeo sobre letras e fonemas. E aí eu falo sobre vogais, semivogais, consoantes, tá certo? Assiste ao vídeo anterior e depois vem para essa aula que vai facilitar a vida de vocês, tá certo, gente? Então vamos lá. Então eu tenho vogal e semivogal na mesma sílaba. Vamos ao exemplo. Peixe, peixe. Gente, a gente vai aprender em seguida sobre separação silábica. Mas é muito simples. A separação ela acontece de acordo com a pausa. Se tem pausa, tem separação. Se não tem pausa, não tem separação. Então, quando eu digo peixe, ó, pei, pei, observe que enquanto eu pronuncio pei, não tem pausa, tá certo? Pei, peixe. Então, eu tenho duas sílabas. Então, na primeira sílaba, pei, eu tenho aí o E e o I que ficam juntos. Sendo assim, nós temos um ditongo. E aí, como é que eu vou saber quem é a vogal e quem é a semivogal? Lembrando que o único que sempre vai funcionar como vogal é a letra A, tá certo? Então, A é a única vogal, sempre vai ser vogal, tá certo? Ela não funciona como semivogal. As demais, E, I, O, U, podem ser vogais ou semivogais, vai depender da força. Nesse caso, peixe. Então, como é que eu vou distinguir vogal de semivogal? A mais forte é a vogal e a mais fraca é a semivogal. Então, observem. Pei, pei. Então, quando eu falo pei, observem que o E tem mais força. Se o E tem mais força, ele é a vogal. O I, consequentemente, será a semivogal. Então, nós temos apenas uma vogal por sílaba. Se eu só tenho uma vogal por sílaba e o E e o I estão juntos, logo, uma delas será semivogal. Tá certo, gente? Então, nesse caso, é vogal e semivogal. Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou esclarecendo para vocês, ok? Outro exemplo. Caixa, caixa, caixa. Observem que quando eu digo cai, cai, não tem pausa. Se não tem pausa, não tem separação. Logo, nós temos vogal e semivogal na mesma sílaba. Ok, gente? Então, nesse caso, pessoal, observe. Aí tá mais fácil, porque é cai. Eu tenho A. Se eu sei que tem um A naquela sílaba, o A só pode ser a vogal. Logo, o I será semivogal. Simples assim. Lembrando que nós temos o ditongo crescente e ditongo decrescente. Eita, professor, e agora? E agora que é muito simples. Eu gosto de sempre fazer uma analogia com a contagem dos números, a contagem numérica. Então, eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando o professor de matemática ia nos ensinar a fazer a contagem crescente, então a gente começava do menor e ia ao maior, não é isso? Do menor para o maior. Então eu ia do 0 ao 10, por exemplo, do 0 ao 10, do menor para o maior. A mesma coisa vai ser em relação ao ditongo. Eu terei um ditongo crescente
todas as vezes que vier primeiro o mais fraco. Quem é o mais fraco? A semivogal. Então, todas as vezes que eu começar pelo menor, pelo mais fraco, e o som ele vai crescer, ele vai subir. Então, eu começo pelo mais fraco e vou para o mais forte. Então, o som ele vai fazer isso, ó. Ó, percebem? Quando eu digo, por exemplo, água, guá. Observem que guá é um único som, é uma única sílaba, né? Eu já sei, lógico, que o A é vogal e o U é semivogal, né? O A sempre será vogal. Então, se o U é semivogal, ele é o mais fraco. Ele vem primeiro. Então, eu começo pelo menor e vou para o maior. A, guá. O som cresce, por isso que é chamado de ditongo crescente. Então, ditongo decrescente vai ser o oposto. É o mesmo que é o que a gente faz na contagem numérica, a contagem decrescente. Então, eu vou começar agora do maior e venho para o menor. Então, eu começo do 10, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parece bobo, mas não é. Quando vocês conseguem entender dessa forma, eu não preciso ficar decorando. Porque algumas gramáticas, elas dizem apenas assim, ah, primeiro a vogal, primeiro a semivogal. Gente, eu preciso entender por quê. Por que crescente, por que decrescente? Então, crescente do menor para o maior, do mais fraco para o mais forte. Decrescente é o oposto, é do mais forte para o mais fraco. Quem é o mais forte? A vogal, tá certo? Então, nesse caso, agora eu comecei. Caixa, caixa, peixe, pei, cai. Agora vai ter uma queda no meu som. Ele vai cair, certo? Eu começo pelo maior e vou para o menor. Então, observe. Cai, pei, tá certo? Caixa, peixe. Vocês conseguem perceber? Então, eu tenho aí o A do caixa, né? A, que é vogal, e semivogal. E do peixe, o E, que é vogal, e o I, que é semivogal. Então, eu começo pelo maior e venho para o menor. Tranquilo, pessoal? Muito simples. Agora vamos aos tritongos. Tritongos. Então, de duas, vogal e semivogal na mesma sílaba. Tritongo, então vão ser três. Na mesma sílaba também. Tanto o ditongo quanto o tritongo, eles ficam na mesma sílaba, certo, gente? Ditongo, tritongo, mesma sílaba. Só que a diferença é que o tritongo são três. E aí eu vou me lembrar, se a professora falou que só existe uma vogal por sílaba, então se são três juntas, eu vou ter uma vogal e as outras duas serão semivogais. Exatamente. Tá vendo como essas informações fazem toda a diferença? Ok, gente? Nesse caso, ó, quando eu tenho, por exemplo, enxaguei, guei, guei. Quando eu digo guei, é um único som, não tem pausa. Então, é a mesma sílaba, é uma única sílaba, certo? Nesse caso, gente, guei, ó, guei. O som, ele forma como se fosse um triângulo. Ele aumenta, né, ele sobe e depois ele cai. Então, guei. Percebem, gente? Então, quem é o mais forte? Enxaguei. É o E. Sendo assim, o E vai ser a nossa vogal. O U e o I semivogais, tá certo? Iguais, iguais. Aí fica fácil, por quê? Porque o A sempre será vogal, exatamente. Então, U, I, semivogais, tá certo? Iguais, iguais, perfeito. Então, observem, a vogal que é a mais forte, no tritongo, ela vai ficar sempre no meio. Então, eu vou ter a vogal no meio e as semivogais, certo? Nas pontas, né? Nas extremidades, tá? Primeiro uma semivogal, depois uma vogal e em seguida outra semivogal, tá certo? Semivogal, vogal, semivogal. Tranquilo, gente? Muito simples, não é isso? E nós temos agora o hiato. Então, o que seria o hiato? Se eu disse no início da aula que nós temos encontros vocálicos na mesma sílaba e em sílabas diferentes, até agora eu falei do ditongo e o tritongo que ficam na mesma sílaba. Então, o hiato será em sílabas diferentes. Então, agora eu não tenho vogal e semivogal, agora eu tenho
duas vogais em sílabas diferentes. Exatamente. Então, se são duas vogais, tá? Elas vão estar próximas, mas na hora da separação elas vão ficar em sílabas diferentes, compreende? Então, aí tem gente que diz, é fácil então lembrar, ditongo não separa, hiato separa. Exatamente. Se para você ficar simples dessa forma, perfeito. Ditongo fica juntinho, hiato separa, tá? Tritongo também fica junto. Enfim, vamos voltar ao hiato. Hiato, duas vogais em sílabas diferentes. Então, se elas são vogais, as duas têm força, tá certo? Por exemplo, quando eu digo baú, baú, observa que agora tem uma pausa entre o A e o U. Eu não digo baú, né? Porque para ser um único som teria que ser bau. Não é bau, é baú, baú. Então tem uma pausa. Se tem uma pausa, tem uma separação. Então elas estão em sílabas diferentes. Observem que apesar de ser U, que é muito usado como semivogal, nesse caso ele tem força. Baú, baú. Tem a mesma força que o A. Então nós temos duas vogais em sílabas diferentes. Muito fácil, muito fácil. Lua, lua, lua. Percebem? Tem uma pausa. Se tem pausa, tem separação. Lua, lua. As duas têm força. Então, o U e o A. Então, a letra U e a letra A, certo? Duas vogais. Tranquilo, gente? É muito, muito fácil. Então, eu quero que vocês deixem aí. Gente, vamos participar. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. É importante, gente. É importante que vocês façam isso, tá certo? Me dá aí essa força, tá? Então eu quero que vocês deixem aí. Não tenham medo não, não tenham vergonha não. A gente também aprende com o erro. E aí eu vou verificar, também eu vou perceber se eu estou conseguindo ser clara, se vocês estão aprendendo. Então deixa aí nos comentários um exemplo de ditongo, um exemplo de tritongo e um exemplo de hiato, tá certo? Eu vou deixá-lo também lá no meu Instagram algumas questões sobre esse assunto, sobre encontros vocálicos. Tá certo, gente? Muito fácil. Espero que vocês tenham entendido. Beijinhos, até o próximo vídeo.